Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui. Queria pedir inicialmente desculpas pelo nosso atraso, mas vamos aproveitar aqui e fazer esse momento aí de interação pelo Teams para a gente comentar e apresentar aqui as novas regulamentações que foram trazidas após a publicação da Lei 14.719 de 2023, que se seguiu de forma subsequente. A gente teve na sexta-feira passada, dia 24, a publicação da resolução número 27, que dispõe sobre os procedimentos de repactuação de obras paralisadas e inacabadas no âmbito do Pacto Nacional pela Retomada das Obras da Educação Básica e Profissionalizante. Então, para tornar a nossa conversa aqui um pouco mais fluida, eu vou passar com vocês hoje pela cartilha de implantação que foi preparada pela nossa equipe técnica e que traz aí, ao longo do texto da cartilha, ao longo da sua orientação, as novidades que a nova regulamentação traz ao Pacto de Retomada de Obras em relação àquela regulamentação que havia sido trazida inicialmente pela MP 1174 e pela Portaria Conjunta número 82. Então, nesse momento, a gente vai passar pelas normas de repactuação, a gente está já dentro do período de manifestação de interesse, e eu vou procurar enfatizar bastante isso aqui na minha fala ao longo dessa nossa conversa de hoje. Ele foi aberto ontem, à meia-noite de ontem, dia 27, e vai só até o dia 8 de dezembro de 2023. Então, a gente vai ter somente, em função da proximidade do encerramento do nosso exercício financeiro de 2023, teríamos somente 10 dias úteis, Um já passou, que foi ontem, então é muito importante que esse momento de troca seja aproveitado. A nossa ideia é fazer mais uma outra live Tira Dúvidas na semana que vem, então eu peço que, além desse nosso momento, aqueles que assistirem, persistirem com dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato com os canais oficiais de comunicação do FNDE, para enviarem suas dúvidas, para que na próxima semana, na semana que vem, a gente tenha a oportunidade de fazer uma nova conversa dessa, mas dessa vez já baseado nas dúvidas dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Então, hoje o nosso momento vai ser um pouco mais explicativo, eu vou passar pelo conteúdo da cartilha. Se houver tempo ao final, a gente tira algumas dúvidas que a gente já recebeu ontem, A nossa equipe de comunicação abriu no nosso Instagram aquela caixinha de perguntas, temos algumas dúvidas que já podem ser respondidas se a gente tiver tempo, senão a gente faz um outro momento na semana que vem somente de tira dúvidas, tá bom? Então, passando aqui pela nossa cartilha, passei demais. Essa cartilha vai estar disponível até amanhã no nosso portal do FNDE. A gente tem dentro do nosso portal uma seção dedicada ao Pacto de Retomada das Obras. E nesse momento dessa fala aqui, o que eu vou focar hoje por conta do momento temporal em que a gente está vivendo? Eu vou focar na fase 1, na manifestação de interesse. Por quê? Porque é esse momento que exige agora a atenção dos entes sobre quais são as principais mudanças, quais são as alterações. Mas o nosso pacto segue organizado, desde esse momento da manifestação de interesse dos estados, municípios e do Distrito Federal, até a fase 7, ele continua organizado em 7 grandes fases: a manifestação de interesse, a diligência inicial do FNDE, que vai se dar após a manifestação de interesse, as diligências adicionais, que, como eu vou destacar aqui, elas são uma possibilidade, elas não são uma etapa necessária nesse fluxo de retomada, elas podem ser realizadas por FNDE caso se constate a necessidade técnica de complementação ou correção pontual de documentos. A fase de repactuação, a fase de comprovação do início da obra, de fato, da retomada da obra, existem prazos envolvidos. A sexta fase vai ser a execução da obra e aquele fluxo de monitoramento que os entes já conhecem, mas que a gente vai enfatizar bastante, a gente vai trabalhar bastante pensando na questão de fortalecer a assistência técnica na retomada dessas obras. Então, para a gente é muito importante não apenas que essas obras sejam retomadas, mas que elas sejam concluídas. E a gente entende que, além da assistência financeira que está assegurada em condições mais sustentáveis no escopo do Pacto da Retomada, que a gente também vai fortalecer e vamos ter aí ações específicas que vamos divulgar oportunamente sobre a assistência técnica. E a fase 7 é a conclusão da obra e entrega das infraestruturas escolares para a nossa sociedade.
Então, a gente tem na nossa cartilha uma explicação do que é o Pacto Nacional pela Retomada das Obras. O pacto de fato, ele não tem esse nome à toa, porque ele é uma associação de diferentes instituições que se uniram para construir uma medida que permitisse que as milhares de obras paralisadas e inacabadas no âmbito da educação básica, que são decorrentes de pactuações feitas entre o FNDE, representando a União, e entes federativos, e que a gente tem obras que estão paralisadas e inacabadas desde 2007, pudessem ser retomadas em condições mais sustentáveis, como eu falei há pouco. Então, esse é o espírito do pacto, é que a gente possa ter uma grande ação nacional, e grande parte da mensagem da nossa presidente, Fernanda Pacobaíba, na cartilha de implantação, se refere a isso, ao quanto é fundamental que esse esforço seja feito conjuntamente pelo FNDE e também pelos entes federativos. Então, esse momento aqui, de fato, de reconstrução, retomada dessas obras, exige um esforço institucional gigantesco do FNDE, mas exige também um esforço muito grande dos estados e dos municípios, e por isso é que a gente tem feito esses momentos para que a gente possa conversar e esclarecer aquilo que, eventualmente, não fique tão claro pela leitura dos normativos, da lei e da resolução. E aí eu faço um outro chamado aqui àqueles que nos acompanham, no sentido de que essa cartilha ela é um instrumento de apoio nesse processo de retomada, mas ela não substitui para todos aqueles que vão ser atores dentro do pacto, os técnicos das secretarias, a equipe que atua na área de convênios, em termos de compromisso em cada município, os secretários de educação, os nossos prefeitos. É muito importante que vocês conheçam o teor da Lei 14.719 de 2023, que de fato formalizou, né, trouxe aí, sob a forma da lei, o nosso Pacto de Retomada de Obras, e também a Resolução 27, que foi publicada aí na sexta-feira passada, tá bom? Então, a gente está tratando aí agora, o escopo da lei se ampliou em relação ao escopo da medida provisória, então a gente tem hoje em torno de 5.640 obras passíveis de realizarem a manifestação de interesse. Então, quer dizer, a manifestação de interesse, que é esse momento que começou ontem, vai até o dia 8 de dezembro, e eu vou repetir essa data algumas vezes aqui na nossa live, para que a gente tenha oportunidade, de fato, internalizar. Esse prazo não vai ser prorrogado, infelizmente, a gente está muito perto do final do ano, então a gente vai ter que fazer esse esforço concentrado nessas 2 semanas, e essas mais de 5.640 obras podem gerar cerca de 1 milhão de novas vagas em novas infraestruturas escolares. Primeiro alerta que a gente faz além do prazo é a importância, né, mais uma vez, que os gestores saibam que, caso eles tenham mais de uma obra paralisada ou inacabada no seu território, que essa análise é uma análise que a rede vai fazer obra a obra, ela não precisa retomar todas as obras, mesmo que originalmente essas obras estivessem todas vinculadas a um mesmo processo, a um mesmo termo de compromisso. Então, se um termo de compromisso, eventualmente, ou um processo tinha 4, 5 obras para aquele município, e hoje a rede avalia que faz sentido retomar somente algumas delas, ela pode e deve se manifestar no sentido da retomada de apenas aquelas que fazem sentido dentro da avaliação da rede, da própria dinâmica do seu território, que a gente sabe que em mais de uma década se altera bastante. Então, mais uma vez, a grande inovação que esse pacto traz, por isso que ele teve que ser feito por uma medida de lei, em relação ao processo de repactuação de obras inacabadas que o FNDE já havia empreendido anteriormente, é a possibilidade da correção dos valores correspondentes à fração de execução física que não foi executada das obras pelo INCC. Então, ela permite, dessa forma, aquela condição de assistência financeira mais sustentável para a conclusão da obra. Por quê? Uma obra que, eventualmente, teve 50% de execução física. Se ela é inacabada ou paralisada, ela naturalmente tem algum percentual de execução física ainda a ser realizado. O valor correspondente, que eventualmente ainda deva ser repassado pela União, correspondente a essa fração da execução física que não foi realizado, ele vai ser corrigido pelo INCC, considerado o índice acumulado desde o ano em que foi pactuado um instrumento que gerou aquela obra naquele território, naquele estado, naquele município. Então, essa é a grande inovação, isso permanece em relação
a estrutura anterior do pacto, que a gente conversou bastante à época aí da medida provisória. Quem pode, né, manifestar interesse pela repactuação? Então, como eu mencionei, a gente teve, pelo texto da lei, né, pelo novo projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, uma ampliação de entendimento das obras que podem ser alvo aí desse processo de repactuação. Então, a gente tem as obras ou serviços de engenharia inacabados, que são aqueles em que acabou o prazo do termo compromisso jurídico, do termo de compromisso, do convênio que existia entre a União, pelo FNDE e o ente federativo, e a obra não foi concluída. Esse é o nosso conceito de obra inacabada. Como obra paralisada, a gente tem aquela que ainda tem um instrumento vigente entre o FNDE e o Estado ou o município, mas que não está tendo um andamento adequado. Então, quer dizer, a execução dela está lenta e não sinaliza que ela vai ser concluída dentro do prazo que está afirmado no termo de compromisso. E, nesse caso, essa obra teria que estar com status de paralisado registrado no CIMEC. Esse é o primeiro conceito, é o conceito mais clássico. Foram incorporados, na verdade, ao PL, outros conceitos de obra paralisada. O que a gente está considerando como obra paralisada? A gente teve algumas obras que no primeiro semestre desse ano, especialmente entre 1º de janeiro e final de maio, que tiveram a prorrogação de vigência indeferida. Essas obras devem sim e podem também participar do pacto de retomada das obras. Aquelas obras que tenham, né, que é o que a gente chama de obra vinculada, que é aquela obra que a gente estava em andamento, tinha empresa contratada, por algum motivo a empresa que estava inicialmente encarregada de executar a obra abandonou a obra e coube ao Estado ou ao município fazer uma nova licitação e fazer a contratação de uma empresa, porque houve uma rescisão do contrato inicialmente firmado entre o município e uma empresa para executar aquela obra. Então, essa obra que esteja nessa situação, na data em que foi publicada a nossa Lei 14.719, que foi o dia 3 de novembro de 2023, menos de um mês atrás, ela também está sendo entendida como uma obra ou serviço de engenharia paralisado. A gente teve também, em 2021, um esforço do FNDE já para retomar obras inacabadas por meio de uma resolução do Conselho Deliberativo. Naquele momento, não foi dada nenhuma condição especialmente vantajosa, sob o ponto de vista da assistência financeira, para a retomada daquelas obras. Mas a gente teve que alguns prefeitos, né, centenas de prefeitos no Brasil, que procuraram o FNDE, e mesmo sem ter essa condição, eles solicitaram a possibilidade de retomar obras inacabadas. Por uma medida de justiça, foi incluído esse grupo de obras dentro das obras que hoje, né, essas obras estão normalmente em fases iniciais, em planejamento pelo proponente ou em licitação por conta dos tempos envolvidos nisso, e essas obras também foram incluídas dentro das obras que podem entrar no pacto com direito à correção dos valores, porque se à época o prefeito teve a iniciativa de propor a repactuação sem a condição de correção, a gente acha justo que essa obra, que na verdade não foi concluída, possa também ser atendida dentro desse arranjo vigente, porque é uma obra que não está concluída à sociedade. E foi incluído também a possibilidade de que obras, ainda que estejam registradas no CIMEC como obras em execução, mas que estão com um ritmo de execução lento, e esse ritmo de execução lento foi definido pelo marco legal sobre execução como uma execução física inferior a 5% em 120 dias ou a 15% nos últimos 365 dias no último ano civil, anterior a 3 de novembro, né, de 23, que é a data de publicação e entrada em vigor da Lei 14.719, essas obras também foram incluídas como obras passíveis de repactuação, que é aquilo que a gente poderia chamar informalmente de uma obra paralisada de fato. Não houve registro pelo fiscal da obra, pela equipe responsável no CIMEC, no nosso sistema de acompanhamento desse status, né, fático da paralisação, mas a obra está com ritmo de execução muito lento. No entanto, o que é importante destacar sobre esse último grupo de obras, que são as paralisadas de fato, vamos chamar elas aqui entre nós dessa forma,
é que elas vão poder participar do pacto caso elas tenham tido, em 2023, mais de 120 dias de atraso na transferência de parcelas da sua execução pelo FNDE. Por quê? A gente teve um esforço gigantesco nos últimos, especialmente nos primeiros 6 meses desse ano, para colocar em dia milhares de parcelas de obras que estavam em atrasos quando a gente assumiu a gestão do FNDE em janeiro. Foi uma determinação do ministro e da nossa presidente para que a gente colocasse esses pagamentos em dia. Eventualmente, alguns pagamentos por erro sistêmico podem ter ficado atrasados nesse ano por mais de 120 dias, mas essa não é a realidade da maioria das nossas transferências aí ausentes. Então, aquelas obras que estejam paralisadas de fato, mesmo sem registro no CIMEC, que tenham tido atraso de mais de 120 dias, elas podem de fato, solicitar a participação no pacto, nessas condições do pacto, com reajuste de valores. Aí vocês vão me perguntar, Flávia, agora a gente tem uma série de grupos de obras que podem participar do pacto. Como é que eu vou saber se a minha obra pode ou não? Assim como a gente fez lá na medida provisória, está disponibilizado no portal do FNDE a lista por unidade da federação dessas obras que podem participar do pacto. E você vai conferir lá, no seu estado, no seu município, né, se aquela sua obra pode participar ou não do pacto, qual é o amparo legal que leva ela a poder participar do pacto, a situação que está registrada atualmente no CIMEC. Então, se você tem dúvida, né, olhando para essa parte conceitual que eu acabei de percorrer com vocês, se a sua obra se enquadra ou não no Pacto pela Retomada, confira a nossa lista na página do FNDE, porque é essa lista que indica as obras que estão habilitadas a solicitar a manifestação de interesse. E lembrando que a manifestação de interesse é uma etapa inicial e que a participação no pacto, de fato, vai se dar somente após superadas a parte de diligências e análises técnicas pelo FNDE. Uma outra situação também que a lei trouxe, outra novidade que a redação da Lei 14.000, está aqui 174, gente, mas é 719, tá? Porque a gente misturou a MP, acabou sendo misturado o número da MP com o número da lei, mas é a Lei 14.719. Que a Lei 14.719 trouxe é a possibilidade de que obras em tomada de contas especiais possam participar do pacto. Então, na proposição original, na medida provisória, essas obras, a princípio, não poderiam participar do pacto. Houve, né, uma evolução de entendimento, né, dentro desse entendimento aí de que o pacto tem que ser voltado para propiciar melhoria de condições de infraestrutura para a nossa educação básica, com qualidade, com equidade, e essas obras em tomada de contas especiais foram incluídas com algumas condições para a sua retomada, quer dizer, a retomada da obra, ela não pode prejudicar a apuração de quem eventualmente tenha tido responsabilidade, né, a da causa que a obra chegar na situação de paralisação ou de obra inacabada, mas elas, a princípio, poderão sim participar do pacto, e essa é uma outra novidade que a Lei 14.719 trouxe para a gente sobre a retomada das obras. Obras inacabadas que já tenham feito com prestação de contas, de prestação técnica e a prestação de contas financeira. Nossa prestação de contas tem esses dois momentos, como vocês sabem, a parte técnica de engenharia e a parte financeira. Obras que já tenham feito esses ajustes com a FNDE, até pelo decurso do tempo em que estão inacabadas, também podem participar do pacto. Isso não é uma vedação, foi uma pergunta que a gente recebeu muito também naquela primeira ocasião que a gente apresentou o pacto, e a gente resolveu até formalizar isso na resolução para facilitar o entendimento dos entes. Obras com restrições e inconformidades. A gente também não vai vedar a manifestação de interesse de obras paralisadas, né, que estejam com restrições e inconformidades. Ela não vai ser o impeditivo de repactuação. Agora, como vocês sabem, durante o fluxo do monitoramento da execução da obra, as restrições e inconformidades podem ensejar efeitos na transferência dos recursos. Quer dizer, a obra com restrição, ela não pode solicitar o desembolso até que o município, o Estado, regularize a situação daquela restrição, que são, de fato, problemas mais graves e com mais possibilidades de impacto em relação àquela obra, e as inconformidades podem ensejar a redução do percentual de transferência da parcela. Então, se houve uma evolução física de 10%, o FNDE pode, por uma obra com inconformidade, autorizar a transferência de valores menores do que esses 10%, até que a obra supere a sua inconformidade.
mas para a manifestação de interesse, que é esse momento que a gente vive até o dia 8 de dezembro, elas não estão impedidas de participar, e a gente também fez questão de deixar isso claro na resolução e também na nossa cartilha. Então, outra coisa que a resolução 27 traz bem claramente para a gente é a questão da priorização para repactuação. O nosso primeiro grande critério para repactuar são as obras com percentuais de execução física mais altos. Esses percentuais de execução física que vão ser considerados, isso está na nossa resolução, isso está também na nossa cartilha, são os percentuais físicos após a fase de diligências, porque o percentual físico, todas as obras hoje, via de regra, vão ter um percentual físico de execução registrado no CIMEC. Naturalmente, por uma série de fatores, inclusive especial que vem aí do decurso do tempo dessa obra no território, esses percentuais físicos podem não estar atualizados. Então, o percentual que vai servir de base para a nossa priorização de repactuação, de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária, vão ser os percentuais após a fase de diligências, tá? Então, isso é muito importante. Nosso primeiro grande critério é o percentual de execução física após a fase de diligências. Se tiver um impacto de execução física, a gente prioriza aquele instrumento mais antigo. A gente também vai priorizar a retomada, agilizar os processos de retomada das obras paralisadas. Por quê? Dentro das mesmas faixas de percentual de execução física. Porque são obras que estão rigorosamente mais fáceis de serem retomadas e estão em execução. Então, a paralisação é uma situação da obra que, na verdade, tem uma situação em execução, ela tem a subsituação de paralisação e ela pode ser retomada, o termo de compromisso está vigente, a gente teria só que fazer um aditivo, então ela pode ser retomada mais facilmente do que uma obra inacabada. Poderão também ser priorizadas obras, né, daí voltadas para a educação infantil, estamos falando aí de creches e pré-escola, a gente sabe o quanto tem havido uma demanda social e, eventualmente, judicial junto às prefeituras e ao Distrito Federal para a oferta de vagas em educação infantil, e dentro dos quantitativos de obras de educação infantil que estão envolvidos aí no pacto, a gente considerou importante que a gente pudesse também acelerar a retomada das obras voltadas para a educação infantil. Analogamente, também poderão ser priorizadas pelo FNDE obras dedicadas a atendimento de comunidades rurais, indígenas ou quilombolas, obras do serviço de engenharia que já tenham manifestado interesse anteriormente. Então, também esse é um primeiro ponto aqui de informação, terceiro, quarto, que eu já passei várias coisas importantes aqui. Muito importante, aquelas obras que já tivessem listadas nas obras passíveis de participação no pacto, pelo texto da medida provisória 1174, e que já manifestaram interesse entre 12 de julho e 10 de setembro, não precisam manifestar interesse de novo. Aquelas obras que já tenham respondido diligência, né, ela manifestou interesse, a FNDE diligenciou, ela respondeu à diligência, tudo via CIMEC, esse material também poderá ser aproveitado pelo FNDE para fins de repactuação. Então, é muito importante que a gente deixe claro aqui que aquelas obras que já manifestaram interesse, elas não precisam manifestar interesse de novo até o dia 8 de dezembro. As obras que, nesse período, até o dia 8, precisarão ir lá no CIMEC fazer a manifestação de interesse, são as obras que entraram no pacto em decorrência das alterações do texto da Lei 14.719 em relação à medida provisória 1174. E essa também é uma informação que você vai poder conferir no portal do FNDE, porque vai ter lá escrito, ao lado de cada ID da obra, se ela constava com manifestação de interesse, sim ou não, em relação à medida provisória 1174. Então, essas obras não precisam manifestar interesse de novo. A gente vai reabrir o prazo para a resposta das diligências, né, que foram eventualmente feitas até o dia 10 de setembro, portanto, ainda dentro da vigência da MP, que acabou caducando no dia 16 de setembro, e o material que tenha sido enviado em resposta poderá ser reaproveitado. Então, fiquem também de olho nisso, confiram essa situação das suas obras, acessem elas no CIMEC e vejam como está a situação da sua obra em relação a esse aspecto, e olhem no portal do FNDE também nessa lista mais ampla. Uma outra possibilidade que a lei trouxe
é esse arranjo de obras que estejam em municípios, né, obras paralisadas ou inacabadas, e que estejam em municípios que tenham sofrido desastres naturais ou ambientais, infelizmente cada vez mais frequentes, nos últimos 10 anos, né? Então, de novembro de 2013 a 31 de novembro de 2023. Isso, elas também estão incluídas aí nas possibilidades de serem obras retomadas antes para recompor aí a qualidade de infraestrutura dessas redes que foram afetadas por desastres. Então, a gente também vai estar disponibilizando aí essa lista das obras que não precisam se manifestar interesse novamente, tá? Então, a manifestação de interesse que a gente está falando nesse momento até o dia 8 é para as obras que não manifestaram interesse até o dia 10 de setembro de 23. Os compromissos de retomar as obras, eles seguem muito parecidos com aqueles que a gente indicou também na manifestação de interesse que ocorreu até setembro. O que a gente vai solicitar de diferente é que algumas declarações desses compromissos sejam anexadas ao pedido de manifestação de interesse dos entes. Então, um compromisso de que seja retomado o avanço da execução física em 12 meses após a aprovação do termo de compromisso ou do termo aditivo no CIMEC, o compromisso de conclusão da obra em 24 meses após a aprovação do termo no CIMEC, o compromisso de disponibilizar mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento das novas unidades construídas. Então, naturalmente, a gente sabe que uma escola, hoje em dia, né, nunca foi, mas hoje em dia, especialmente, ela não é só a sua infraestrutura física meramente, ela tem que estar equipada para que aquela infraestrutura seja um espaço que oportunize, de fato, a aprendizagem das nossas crianças e jovens, e o compromisso com o fornecimento desses equipamentos e do mobiliário adequado tem que ser firmado pelos estados e municípios, o compromisso com a gestão e manutenção das novas unidades, e essas declarações têm que estar anexadas aí no pedido de manifestação de interesse. Então, quando vocês entrarem no CIMEC e virem lá a aba de solicitação de manifestação de interesse nos termos da Lei 14.719, vocês vão ver que agora, além do espaço para justificativa e para o texto da solicitação propriamente dito, há um espaço para que o ente anexe esses documentos, tá bom? E passei aqui. Então, focando aqui agora na manifestação de interesse, é muito importante, né, que seja para aquelas obras que precisam manifestar interesse, que isso seja feito via CIMEC. Novamente vai ser feito no módulo Obras 2.0. Você vai entrar com o ID da sua obra e vai ver lá no campo lista de opções, solicitar nova pactuação, Lei 14.719. Um aspecto que preocupou muito a gente lá em agosto, setembro, quando a gente estava acompanhando as manifestações de interesse decorrentes ainda do texto da medida provisória, foi que muitos municípios cadastraram o seu pedido de pactuação, mas não enviaram para análise. Então, é fundamental que os municípios entrem dentro do CIMEC, façam a solicitação, anexem os documentos que podem ser anexados. A gente tem um grupo de documentos que deve ser anexado e um grupo de documentos que pode opcionalmente ser anexado. E é importante que esses municípios, depois de preenchida essa tela, façam lá no campo, tem um linkzinho, enviar para análise. Isso é fundamental. Enquanto a manifestação de interesse está lá só como encadastramento, ela não é enviada para análise, o FNDE não pode tomar conta dela, tomar conhecimento dela e não pode fazer uma diligência, por exemplo. Ela fica ali como se o município estivesse preenchendo ainda ou não tivesse concluído. A gente não pode presumir que ela foi concluída e que aquele era o interesse do município. Então, só serão consideradas para retomada as obras que manifestarem interesse no prazo definido, que não vai ser prorrogado, e que ao final do preenchimento, né, enviando os anexos que devem ser enviados, façam um envio para análise, tá? Flávia, fiz a manifestação no CIMEC, fiz tudo certinho, organizei minha documentação, e veja o que eu preciso fazer agora. Agora você vai aguardar a diligência inicial do FNDE, a partir da qual a gente tem prazos aí definidos. Vou passar por eles aqui rapidamente também na nossa fala, mas futuramente a gente vai fazer outras lives, outras conversas para explicar de forma mais detalhada os passos futuros do processo de repactuação. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Não, é isso mesmo. Então, completei a manifestação de interesse e agora é esperar a diligência inicial pelo FNDE.
Se você já fez a manifestação de interesse e enviou para análise até o dia 10 de setembro, não precisa se manifestar de novo, consulte a situação da sua obra em relação a isso no portal do FNDE, e o FNDE, caso constate que na resposta àquela diligência precisa de alguma complementação, ou que aquela obra eventualmente fez a manifestação de interesse, mas não teve diligência inicial, a gente vai fazer diligência inicial nas obras que não foram diligenciadas até 10 de setembro, e a gente, mesmo para aquelas que tenham feito o envio da documentação inicial, caso seja necessário, a gente pode solicitar alguma diligência adicional para complementação ou correção pontual de documentos. Uma outra novidade que a gente está trazendo aqui para esse momento de manifestação de interesse com base na Lei 14.719 e na Resolução 27, é a possibilidade, eu vou falar muitas vezes, é a possibilidade porque não é obrigatório, de que aqueles entes que já têm, nesse momento da manifestação de interesse, o comprovante de propriedade do terreno da obra, e já podem enviar o ofício de anuência da autoridade competente, quer dizer, o ofício em que o prefeito fala, eu estou ciente que a gente pode retomar essa obra e temos interesse pelo município, vou falar do Rio de Janeiro, do meu município de origem, em retomar essa obra. Ele pode enviar tanto o comprovante de propriedade do terreno quanto o ofício de anuência, porque isso vai antecipar, eliminar documentos que ele precisará enviar em resposta de diligência adicional. Mas essa, gente, é só uma possibilidade. Por que a gente resolveu dar essa possibilidade já no momento da manifestação de interesse? Porque ao longo, e essa gestão da nossa presidente aqui no FNDE, Fernanda Pacobaíba, tem sido muito fundamentada no diálogo e na escuta. Muitos municípios falaram para a gente, olha, eu quero manifestar interesse, mas eu só quero manifestar interesse quando eu tiver com a documentação toda pronta. Então, muitos municípios, ao longo desse processo de implantação do pacto, foram organizando seus documentos e alguns deixaram, inclusive, para só fazer a manifestação de interesse quando já tivessem em mãos a documentação toda pronta. Então, como a gente sabe do gargalo muito grande, que é a questão da regularização, da comprovação da regularização da situação de propriedade do terreno onde está a obra, a gente está dando a opção que o município antecipe isso. Se você não estiver pronto, não se preocupa, você vai poder enviar esses documentos sem qualquer prejuízo na diligência inicial que vai ser feita pelo FNDE para as obras que manifestarem interesse dentro do período aí até 8 de dezembro. Então, essa é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. É muito importante que isso fique claro para vocês. Ninguém está obrigado a enviar, junto com a manifestação de interesse, o comprovante de propriedade ou aquelas alternativas que a portaria 33 permite. Mas, se ela estiver pronta, vocês podem, sim, enviar e deixar um número menor de documentos a ser enviado como resposta à diligência inicial. Mas quem não está pronto, não tem problema nenhum, deve manifestar interesse mesmo assim. Por favor, não percam essa oportunidade do Pacto de Retomada de Obras. Outra possibilidade também é o seguinte, a gente tem dentro do arranjo da lei e acolhido pela resolução naturalmente, a possibilidade de que estados apoiem financeiramente a retomada de algumas obras das redes municipais que forem estratégicas, que forem de interesse ali para os resultados educacionais do Estado. Então, o Estado pode apoiar financeiramente, ele pode entrar num arranjo de retomada dessa obra. Se o Estado quiser fazer isso, a gente tem um modelo de declaração disponível que deve ser preenchido pelo governador do Estado ou pelo gestor que tem a delegação do governador para fazer essa declaração, e o município vai ter que enviar para a gente lá na frente por ocasião da diligência inicial. Não precisa ser agora também, não deve ser agora, mas é interessante que aqueles municípios que já sabem que há um interesse do governo dos estados em apoiar a retomada da sua obra, que comecem a fazer esses diálogos aí entre as partes envolvidas para providenciar essa declaração. Essa declaração tem que ser enviada pelo município, porque só o município tem acesso dentro do CIMEC às opções e manifestações de cada obra. Então, a gente definiu esse arranjo dessa forma, que o município obtenha a declaração junto ao governo do Estado e ele, quando for solicitado, pode encaminhar para o FNDE, dentro da diligência inicial, olha, seguem aqui os documentos obrigatórios, eu também tenho esse modelo de essa declaração, porque o governo do meu Estado tem interesse em apoiar a retomada da minha obra, ainda que não precise especificar valores, é só uma intenção de apoio.
Por ocasião, né, quando a gente for de fato formalizar o termo de compromisso, a gente vai reconvocar essas partes, a gente vai ter valores, prazos, tudo definido para definir as responsabilidades, quanto vai ser do município, de contrapartida mínima, quanto vai ser da FNDE, quanto eventualmente vai ser do Estado, tá? Então, a declaração de apoio dos estados deve ser enviada por ocasião da diligência inicial pelo município que estiver recebendo apoio para alguma de suas obras, ou algumas de suas obras, e a gente também orienta os governos dos estados que têm interesse que providenciem também e comecem esse diálogo entre as partes para que, por ocasião da diligência, dentro do prazo que for dado, os municípios possam ter a declaração para enviar nesse momento, sinalizando apenas a intenção de apoiar, sem precisar indicar valores ou outra coisa do tipo. Deixa eu ver se eu passo. Ah, pronto. Uma outra situação também que já estava prevista lá na nossa regulamentação da MP, que também veio para a Lei 14.719, são as obras que estão com situação de paralisada ou inacabada, mas que a gente sabe que aconteceu, que tiveram evolução física com recursos do município ou do Estado. Então, a gente sabe que tem obras que, para a gente, para o FNDE, constam no CIMEC como paralisadas ou inacabadas, mas já estão em funcionamento nas redes. Por quê? Porque o município ou o Estado acabou custeando a sua conclusão com recurso próprio, ou ele custeou a sua evolução física, ainda que não tenha sido concluída, com recursos próprios. Então, para esses casos, a regulamentação traz a possibilidade de ressarcimento, né? Com condições diferentes, mas traz a possibilidade de ressarcimento dos valores que comprovadamente tenham sido pagos pelo Estado ou pelo município para dar andamento ou assegurar a conclusão daquela obra que, para a gente aqui, está constando como paralisada ou inacabada. Nesse momento, isso vai ter que ser indicado também até o dia 8 de dezembro, por isso que está aqui na nossa cartilha, não deixe de informar via CIMEC até o dia 8 de dezembro. O município e o Estado vão poder entrar lá, solicitar repactuação e vai ter um campo para ele marcar. Eu desejo ressarcimento de os recursos próprios em uma obra que já foi concluída. Então, quer dizer, aquele ID que para a gente está como paralisado, ele vai entrar lá e dizer, olha, essa obra foi concluída, eu desejo o ressarcimento de recursos próprios e a gente vai diligenciar esse município no sentido de solicitar a comprovação da execução de recursos próprios do município para aquela obra. Se a obra teve evolução física, mas não foi concluída, e, analogamente, o município também vai entrar lá e vai marcar também dentro do CIMEC, nessa tela de solicitação de manifestação de interesse, que a obra teve uma evolução física parcial, que foi custeada com recursos do município, e isso, gente, naturalmente vai ser objeto de comprovação. Então, isso só pode ser pleiteado por municípios que tenham, de fato, como comprovar que custearam com recursos próprios a execução ou a conclusão daquelas obras. Então, esse é um ponto aí também diferente da nossa, em relação à manifestação de interesse anterior. Na manifestação de interesse anterior, a gente solicitou que os estados e municípios colocassem no texto se eles desejavam ter um ressarcimento por conta dessas duas situações. Dessa vez, a gente criou já uma opção diferenciada na manifestação de interesse para que a gente tenha bastante clareza de quais são esses casos dentro do conjunto de obras que, para a gente, constam como paralisadas ou inacabadas. Outro ponto de atenção que a gente enfatiza aqui, que se mantém desde a nossa regulamentação anterior, é o caso da comunicação. Tudo que for acontecer sobre a retomada, manifestação de interesse, diligência, resposta à diligência, encaminhamento de laudos, planilhas orçamentárias, tudo isso vai acontecer por meio do CIMEC, gente. Então, não precisa enviar ofício, não precisa marcar reunião, não precisa mandar o WhatsApp, a gente adora receber as comunicações, ficamos muito felizes em poder atender todos os estados, todos os municípios do nosso país, mas para o processo de repactuação, o que vai ser considerado vai ser aquilo que for enviado, for tramitado dentro dos prazos devidos pelo nosso sistema de acompanhamento e monitoramento, que é o CIMEC. Então, tudo vai acontecer via CIMEC e é lá que o município, que o estado tem que ficar de olho. Na diligência inicial, a gente tem na nossa cartilha os documentos que são necessários para o processo de repactuação, lembrando que a diligência adicional vai acontecer feita pelo FNDE para todas as obras que manifestarem interesse dentro do prazo, e a diligência adicional poderá ser feita no futuro.
O prazo para resposta à diligência inicial é o prazo de 90 dias a contar do registro da diligência no CIMEC. Flávia, eu recebi uma diligência do FNDE até o dia 10 de setembro e a gente não respondeu. Podem passar, retomar a resposta agora, tá? Então, não deixem aquele município, aquele estado que tenham recebido uma diligência até o dia 10 de setembro e não tenham respondido, quer dizer, entre julho e setembro, foram diligenciados pelo FNDE e não tenham respondido, eles devem fazer essa resposta imediatamente via CIMEC, tá? Isso é fundamental. Então, essas diligências iniciais vão acontecer à medida que a gente for recebendo as manifestações de interesse e vão exigir os mesmos documentos que eram exigidos anteriormente lá já na portaria 82 e que estão super bem explicados aqui na nossa cartilha. Deixa eu ver aqui a página. Espera aí que eu passei demais. A gente tem, na diligência inicial, mais uma vez, 2 caminhos. Por quê? Porque a gente vai exigir um grupo de documentos da obra que hoje tem no CIMEC, uma execução física igual ou maior a 50%, e com um grupo de documentos menor daquela obra que tem execução física menor que 50%. Isso porque o pacto não é exclusivo, mas ele tem prioridade. Então, a prioridade, como já foi falado e como está nos nossos textos legais, ela é para as obras que estão mais avançadas. Então, a gente vai começar primeiro por essas obras, a gente tem sido absolutamente claro e transparente em relação a isso. A gente vai começar pelas obras com um percentual de execução física maior. Então, essas obras vão enviar primeiro essa documentação completa para a gente que a gente tenha condições de, a priori, com aquela documentação, analisar a possibilidade de retomada da obra ou não. E as obras com execução física menor que 50%, à medida que a gente avança no processo de repactuação das obras que estão com evolução física maior, elas vão poder também, vão ser diligenciadas para enviar a documentação complementar para a gente. Mas todas receberão a diligência física pouco tempo depois aí da manifestação de interesse, só que a grande diferença vai ser que as obras com percentual maior ou igual a 50% têm um conjunto de documentos para enviar, e a com percentual menor que 50% tem um conjunto de documentos menor para enviar. Uma outra novidade também que a gente tem em relação à medida provisória anterior é a possibilidade de alteração de terreno, caso tenha havido algum problema por ocasião com o terreno que inicialmente estava indicado para a realização da obra. Essa solicitação de terreno tem que ser informada ao FNDE na resposta à primeira de alteração de terreno. Na resposta à primeira diligência, ela só vai poder ser considerada se essa obra tiver tido menos do que 10% de evolução física, e ela também só vai poder ter essa solicitação de mudança de terreno autorizada caso todos os custos de refazimento daquilo que tinha sido feito no terreno inicial sejam custeados na totalidade pelo ente federativo. Então, não é impeditivo que haja troca de terreno em relação àquilo que foi pactuado originalmente, mas existem essas condições. Isso tem que ser solicitado somente na primeira diligência, na resposta de diligência inicial. Não pode ter havido evolução física superior a 10%, e o custo de refazimento daquela parte da obra toda que havia sido feita no terreno inicial vai ter que ser custeado pelo ente federativo e não pela União, tá? Em relação à dominialidade, né? A gente tem documentos que são aceitos, né? A gente tem o comprovante de propriedade e a gente tem uma série de documentos alternativos que podem ser considerados e eles estão listados aí no artigo 26 da Portaria Interministerial 33, é uma portaria recente, agora de final de agosto de 2023, que substituiu aquela antiga Portaria 424, mas que traz lá também essa explicação bem detalhada de que documentos a União pode aceitar como comprovante de propriedade para a transferência de recursos, transferência voluntária de recursos da União. Uma outra novidade da implantação do pacto que a gente traz agora, e entendendo também, como eu falei, né, uma gestão muito baseada em diálogo, em tentar entender a realidade dos nossos entes federativos e as diferenças dentro dessas realidades,
a gente está dando a possibilidade de que aquele ente federativo, que em 90 dias, que é o prazo para ele responder à diligência inicial, ele não tenha conseguido, por algum motivo, apresentar a declaração de propriedade do terreno, ele pode apresentar uma declaração de posse no modelo que é estabelecido na Portaria Conjunta 33, e ele pode se comprometer que em até 90 dias ele pode conseguir, que ele vai conseguir o comprovante regular de propriedade desse terreno. E durante esse período, entre ele responder a diligência dizendo que ele não conseguiu, eventualmente, obter o comprovante de propriedade que é admitido pela Portaria Conjunta 33, e o tempo dele encaminhar esse comprovante são mais 90 dias, que é um prazo adicional apenas para esse documento, não para os outros documentos da diligência, o processo de repactuação dele vai ficar sobrestado. Então, a gente vai deixar aquele processo em stand-by, esperando o ente ter a condição de obter a regularização. Isso decorre desse processo de escuta que foi feito, em que muitos entes disseram que, para eles, 90 dias era pouco tempo para obter esse documento. Então, a gente vai dar os 90 dias. Se ele não conseguir em 90 dias, ele pode apresentar a declaração de posse, se comprometer a entregar o comprovante que é admitido legalmente em mais 90 dias. E esse processo vai ficar em stand-by, naturalmente, até que ele envie essa documentação completa, porque só assim a gente, de fato, tem condição de trabalhar na repactuação. Então, essa é uma novidade também desse momento aí de implantação ao pacto. O comprovante pode, só o comprovante, os demais documentos terão 90 dias impreterivelmente, mas o comprovante de nominalidade pode ter, caso o ente não consiga, mediante a apresentação dessa declaração de posse, mais 90 dias para sua obtenção. Esses são os documentos que vão ser exigidos, eles estão bem explicados lá na nossa portaria, mas eles só vão ser necessários na diligência inicial, não vão ser necessários para a manifestação de interesse, mas, como eu falei, aqueles municípios que quiserem, que estiverem prontos, podem encaminhar o documento de propriedade de terreno e podem encaminhar o ofício da autoridade competente. Aqueles que quiserem. Aqueles que não quiserem, façam a manifestação de interesse somente com as declarações de compromisso que estão lá disponíveis no nosso portal, assinem, anexem a sua manifestação de interesse e elas serão consideradas da mesma forma. Esse, gente, era um pouco da apresentação que eu gostaria de fazer para vocês aqui hoje sobre a retomada das obras e um pouco da nossa nova regulamentação. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas pelos nossos colaboradores, nossos parceiros de jornada, trabalhadores e trabalhadoras da educação de todo o país, e eu vou responder algumas aqui agora. Vou pedir licença só para olhar para outra tela para ver as perguntas e passar por algumas dúvidas, que a gente sabe que, naturalmente, a dúvida de um pode representar aí questões que estão preocupando tantos outros e tantas outras gestores e gestoras aqui da nossa educação. Então, vou olhar as perguntas, vou responder algumas e lembro que acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem o nosso portal, porque a gente vai disponibilizar, informar uma nova live semana que vem, exclusivamente focada em tirar as dúvidas, tá? Deixa eu abrir aqui algumas que a gente recebeu ontem à noite já, que a nossa comunicação passou para a gente, né? Olha, a Geórgia Lessa, tem o recurso em conta, é uma obra paralisada, após a repactuação, como devo proceder? Os recursos que estão na conta, já depositados, né, junto com os rendimentos de aplicação financeira, na conta específica de cada instrumento que venha a ser repactuado, serão considerados também para o processo de repactuação, tá, Geórgia? Então, se esse recurso está na conta, a gente tem essa informação, a FNDE tem os sistemas de comunicação com o Banco do Brasil, que nos permitem saber dia a dia o saldo atualizado de cada uma das contas que estão vinculadas aos nossos instrumentos. Então, a gente tem como saber, e a gente vai considerar aquele saldo em conta para calcular as transferências futuras que têm que ser feitas dentro da necessidade de manter a execução financeira da obra compatível com a execução física. Então, não precisa se preocupar com isso, é uma informação que o FNDE já tem e que vai considerar para o processo de repactuação. O Fabiano pergunta: o dinheiro complementar será para obras em que a execução financeira está
superior à física? Não, Fabiano. O recurso que eventualmente possa vir a ser transferido para os estados e municípios em decorrência da retomada das obras, ele decorre daquela obra estar numa situação de paralisada ou inacabada. A compatibilização de obras que tenham diferença entre execução física e financeira, ela é feita rotineiramente no nosso processo de monitoramento. Nesse momento, o que a gente está tratando aqui é da possibilidade de retomada de obras que estão paralisadas ou inacabadas, dentro daqueles conceitos, né, que estão definidos na lei, que eu passei por eles aqui. Então, é importante para você verificar se aquela obra que você está responsável pela prestação de contas pode ou não pode solicitar repactuação nos termos dessa nova lei, da sua regulamentação. Entra no nosso portal e confira, por favor, a lista das obras, que ela vai estar lá disponível com essa informação. O Augusto falou assim, olha, eu solicitei a repactuação de uma obra inacabada no CIMEC, possivelmente ele fez isso até o dia 10 de setembro de 2023, mas até hoje ela está aguardando análise. O que aconteceu? Isso é importante para a gente também. Aquelas obras que foram diligenciadas e responderam, quando perdeu a vigência da medida provisória, que foi no dia 16 de setembro, a gente teve que interromper esse trabalho técnico. Então, esse trabalho técnico vai ser retomado agora, quando a gente teve não somente a publicação da lei, como também a publicação da regulamentação da lei, que é o que permite que a gente inicie esse processo de manifestação de interesse e análise. Então, aquelas obras que estão hoje no CIMEC com manifestação de interesse feita até o dia 10 de setembro, com a documentação submetida aguardando análise, elas vão retomar o seu processo de análise agora, pós 24 de novembro, pós publicação da regulamentação da Lei 14.719. A Cília Lira, o município que já solicitou a repactuação precisa solicitar novamente? Não precisa. Se essa solicitação de repactuação, Cília, foi feita dentro do prazo, até as 23h59 do dia 10 de setembro, ele não precisa, mas confere isso também, né, gente? É muito importante a gente confirmar essa informação, se a gente está com a mesma informação dentro do portal do FNDE, tá bom? Haverá fiscalização permanente do GovBR? A Marlene Galvão pergunta. Marlene, a fiscalização da execução da obra é uma responsabilidade do ente federativo que recebe recurso da União. Então, a realização do planejamento, da licitação e a fiscalização daquela obra é responsabilidade do Estado, ou do município, ou do Distrito Federal. O que o governo federal faz é o processo de monitoramento dessas obras. Então, periodicamente, todos os entes têm que submeter ao FNDE, sistemicamente, por meio do sistema, informações sobre a execução física, relatório de fotos. A gente tem uma rede de supervisão também que atua no território, confirmando, verificando algumas situações sobre essas obras e enviando as informações para a gente, para a nossa atuação dentro desse processo de monitoramento, mas a fiscalização é responsabilidade do município, o monitoramento, ele sim é feito pelo governo federal, aí, pelas informações que são prestadas pelos entes, mas também por uma rede de apoio que a gente tem aí de instituições parceiras que nos ajudam a fazer isso no território. Teve uma pergunta aqui que foi feita. Temos 2 obras que estão abandonadas em Montevidéu do Norte. Podemos repactuar? Essa situação de abandonada possivelmente se refere a uma obra inacabada, né? Ou, eventualmente, até uma paralisada. Se a rede do município ela estiver listada dentro das obras que podem solicitar repactuação, ela pode, sim, solicitar a repactuação. Eu suponho que o colega esteja se referindo a uma obra inacabada. Se ela estiver dentro da lista que está disponível no nosso portal, ela pode, sim, solicitar a repactuação. Aqui o Moreira pergunta, e as obras antigas que estão em execução serão beneficiadas com uma readequação de preço? Moreira, é aquilo que eu falei. A gente tem obras que estão com uma execução física muito lenta, e essa métrica, objetivamente, é feita dentro do texto legal, né? 5% menos que 5% em 120 dias, ou menos que 15% em 365 dias. Se a sua obra está nessa situação e, simultaneamente, ela ficou mais de 120 dias em 2023, com atraso de pagamento de repasse de recursos por parte da FNDE, aí sim ela pode solicitar manifestação de interesse para a repactuação. Mas, a princípio, a repactuação não atende a obras em execução, ela atende obras
paralisadas e inacabadas, reconhecendo que, no caso das obras paralisadas de fato, quando houve, né, quando o FNDE deu causa à lentidão da evolução, por ter atrasado o repasse em mais de 120 dias, ela pode sim ser considerada para o processo de repactuação com todo o marco normativo que vem da Lei 14.719. A Lígia Santos pergunta: as obras que já manifestaram interesse vão ter mais prazo para responder às diligências iniciais? Essas diligências têm que ter respondidas o quanto antes, porque uma vez que tenha sido retomado o processo após a publicação da regulamentação, cumpre aos municípios, aos estados, responderem o quanto antes agora aquela diligência que já foi feita pelo FNDE. A gente vai retomar uma nova diligência, reforçar esse contato via sistema com esses entes e estabelecer um novo prazo, mas se preparem para organizar a documentação, porque isso já deveria ter sido feito pelos entes que eventualmente tenham passado do prazo que tinha sido dado originalmente. Como saber se a obra da minha cidade está para ser finalizada? O Gabriel Antônio pergunta, São José da Varginha, Minas Gerais. Eu subentendo aqui, estou depreendendo, Gabriel, que sua pergunta é se sua obra pode ser retomada para finalização. Essa lista, como eu falei, está no portal do FNDE também. Quais os critérios para o município se habilitar? Então, hoje, o critério objetivo é a obra do município está listada dentro do rol de obras que se enquadram nos critérios que a lei traz, então, indicados publicados no nosso portal. O Edson Alves pergunta: será apenas para obras ou vale para ônibus também? Esse pacto é pela retomada de obras, que são processos mais longos, que acontecem com execução física, de fato, mais espalhada no tempo. O ônibus é uma contraprestação, né? O ônibus é entregue, é apresentado na nota fiscal, acontece o repasse de recursos. Mas, então, a retomada de obras se aplica somente para obras que foram pactuadas entre a FNDE e os entes federativos. Temos uma obra que o Joffre Luzão, que mesmo na lista de opções não tem o link para pactuar. Se ela não tem o link para pactuar, possivelmente ela não tem direito à repactuação. As obras que têm direito à repactuação, todas, a princípio, foram marcadas dentro do sistema e elas estão com o link aberto para solicitação de repactuação. Tá bom? Então, se ela não está na lista, ela não tem link. Agora, se a sua obra estiver na lista e, por acaso, não tiver com o link aberto, eu peço que você entre em contato pelos canais de comunicação da FNDE, informe a gente, para que a gente possa verificar esse caso e tentar construir uma solução para o seu caso. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Lindomarcos, ele fala: uma obra que hoje é praticamente o dobro do valor orçado, como fica? O que acontece, Lindomar, é justamente esse é o espírito do pacto, é reconhecer que a retomada das obras com o valor nominal que havia sido pactuado há muitos anos atrás, em grande parte das obras, não seria suficiente para que essa obra fosse retomada. Então, a gente, a partir do INCC, que é o índice de preços mais adequado para o caso da construção civil, essa foi uma coisa que foi estudada aqui dentro do FNDE, em parceria com os órgãos que são parceiros da gente nessa retomada das obras, CGU e MGI, a gente tem uma tabela que diz para o ano de pactuação o índice de correção que pode ser aplicado. Tá? Então, se você consultar o anexo 1 da Lei 14.719, ele vai vir lá com um percentual de correção que pode ser aplicado para a transferência dos valores correspondentes àquela parcela da execução física que não tenha sido concluída para aquelas obras, tá? A Geórgia pergunta: devo atualizar os valores das planilhas de repactuação elaboradas em maio? Geórgia, as planilhas dos municípios e dos estados possivelmente foram elaboradas a partir de julho, 12 de julho, quando saiu a nossa regulamentação. A gente não recebeu nenhuma planilha orçamentária em maio e junho, porque a gente ainda não tinha, à época, a regulamentação da medida provisória. A princípio, a gente não vai solicitar a atualização desses documentos, a não ser que seja considerado tecnicamente necessário. Então, como eu falei, a nossa equipe técnica vai retomar o processo de análise, a equipe técnica vai olhar aquelas manifestações de interesse que foram respondidas
E, se for necessário, ela vai fazer uma diligência adicional solicitando ou a correção pontual dos documentos ou a complementação de documentos que eventualmente tenham sido considerados ausentes em relação àquilo que a regulamentação previa. Então, se for necessária alguma atualização, alguma correção, a sua obra vai receber no CIMEC uma diligência adicional feita pelo FNDE. Portanto, o que a gente pede é isso, que você acompanhe dentro do CIMEC, dentro do ID das obras, né, da jurisdição do seu estado, do seu município, as comunicações que forem feitas pelo FNDE em relação à questão da retomada das obras. Tá? Isso tudo vai ser feito via sistema, como a gente falou. Então, essa aqui... Ó, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, vou responder mais duas e depois a gente encerra. A Júnia Tavares, de Tocantins, pergunta: e as obras concluídas com recurso do Estado ou município que ainda carecem de repasse da FNDE? Eu passei por essa situação na apresentação, Júnia. A gente tem dentro da lista de opções que está habilitada no CIMEC para repasse. Se ela está na situação de paralisada ou inacabada para a gente, mas ela foi concluída com recursos próprios do município, você pode verificar lá e você vai entrar na lista de opções, solicitar a repactuação e vai ver que tem uma opção: obra concluída com recurso próprio, obra que teve evolução física com recurso próprio. Você marca, justifica, envia os documentos e submete ao FNDE, enviando para análise ao final do preenchimento. Então, você tem que entrar no CIMEC até o dia 8 de dezembro, se sua obra estiver constando como paralisada ou inacabada, e o ente estiver concluído com recursos próprios, e informar isso para a gente. Uma vez perdido esse prazo, a gente não tem como agir nesse sentido, tá? A Júnia, de novo, fala que o CIMEC não disponibilizou essa aba para casos de obras finalizadas com recursos próprios. Júnia, o CIMEC disponibilizou essa opção, a gente disponibilizou no CIMEC, não é o sistema, né? A gente disponibilizou para as obras que constam como inacabado ou paralisado. Se a sua obra está com registro de obra em execução, ela não entra dentro desse marco normativo. Então, o processo de ressarcimento por uso de recursos próprios é outro processo que não é feito dentro do processo de repactuação. Você deve fazer a solicitação por ofício ao FNDE, encaminhando toda a comprovação das despesas que tenham sido feitas pelo Estado ou pelo município. As obras que vão poder solicitar o ressarcimento dentro do CIMEC por essa opção são aquelas obras que estão constando como paralisada ou inacabada para a gente, tá bom? Obras que solicitaram na MP e perdeu o prazo de 90 dias de resposta. Podem prorrogar para responder ainda? Como eu falei, a nossa equipe técnica vai verificar todos esses casos das obras que tenham perdido o prazo de resposta, caso esse prazo de resposta tenha sido finalizado durante o período em que a gente não tinha nem a vigência da medida provisória, nem a Lei 14.719 publicada, né, após ter caducado o MP e antes de iniciar a vigência da Lei 14.719, a gente vai diligenciar novamente, estabelecendo um novo prazo que não vai ser amplo para que essas obras possam responder à diligência, tá bom? Então, acompanhem aí as comunicações também via sistema. Então, gente, era um pouco essa a nossa ideia da mensagem hoje. Eu acho que a gente tem alguns pontos de novidade que precisam ser bem compreendidos pelos estados e municípios agora para repactuação. Primeira ênfase que eu faço: o prazo será o dia 8 de dezembro de 2023, às 23h59. Então, esse prazo não vai ser prorrogado, então ele tem que ser obedecido, cumprido pelos estados e municípios que tiverem com as suas obras listadas no portal do FNDE e que não tenham feito ainda a solicitação de repactuação até o dia 10 de setembro. A gente traz algumas possibilidades de adiantar o envio de alguns documentos, então, por favor, conheçam a resolução, providenciem a documentação, assegurem-se antes de fazer o cadastro da solicitação de repactuação e de enviar para análise do FNDE, que aquela solicitação esteja contemplando todos os documentos que devem ser enviados pelos entes na manifestação de interesse. Então, fiquem de olho nos prazos, acompanhem os nossos canais de comunicação, porque a gente vai divulgar aí outro momento, possivelmente no começo da semana que vem, para a gente fazer uma outra sessão, tira dúvidas também em relação à retomada das obras. Mas, nesse momento, super importante que vocês consultem nosso portal,
vejam a situação da sua obra, vejam se precisam manifestar interesse novo ou se não precisam. Vejam, preparem a sua documentação e fiquem de olho no prazo do dia 8 de dezembro, tá bom? Eu queria agradecer muitíssimo aí aqueles e aquelas que puderam participar conosco hoje. Comuniquem, se divulguem. A gente deve realizar ainda também dentro desse prazo de manifestação uma live aí com os nossos parceiros da União dos Dirigentes Municipais da Educação, da Undime, para que a gente possa também alcançar mais pessoas. É sempre a nossa intenção alcançar o maior número de obras possíveis dentro desse espírito do pacto, um espírito de retomar essas obras, concluir essas obras e garantir escolas melhores, mais adequadas, mais modernas aí para as nossas crianças e jovens no futuro. Contamos aí com todos e todas. Continuem mandando suas dúvidas para que a gente possa fazer essa sessão de tirar dúvidas aí na próxima segunda-feira, tá bom? E acompanhem o nosso portal. Agradeço muito também a nossa equipe de comunicação aí que conseguiu organizar e colocar esse evento no ar aí em um tempo bastante rápido, e a gente segue à disposição aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos e todas.